Bom dia, meu irmão, meu amigo, você que está nos acompanhando aí no canal da PIB de Mutum, grande alegria ter você mais uma vez aqui conosco. Você que já viu o estudo da semana passada, você já percebeu que nós iniciamos três, né, as parábolas de Jesus que ele conta sobre os perdidos e achados, o evangelho que foi pregado aos marginalizados, né? E nós começamos com a parábola da ovelha perdida. Hoje nós vamos falar sobre a dracma perdida e terminar essa sequência com o filho perdido, ou o filho pródigo, né? No nosso próximo estudo. Então, se você está atento aí, tem uma Bíblia em mãos, abre aí em Lucas, no capítulo 15, nós vamos ler do verso 8 ao verso 10, apenas 3 versículos de Lucas, do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Diz assim a palavra do Senhor: ou qual mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Lembra vocês aqui, então, que geralmente é considerado que Jesus contou essas três parábolas de algo perdido que foi achado para dizer de uma mesma situação. O contexto, né, em que Jesus estava ali falando era para pessoas que estavam perdidas e de repente chegam ali os escribas e fariseus logo nos primeiros versos deste capítulo 15, e é quando então Jesus fala da ação da Trindade no resgate daqueles que estavam perdidos. Na ovelha perdida, ele se apresenta como o Deus, o Filho, o bom pastor, que vai em busca da ovelha perdida. Nessa parábola de hoje, é o Espírito Santo que ilumina, né? Que faz a gente ir com diligência até encontrar essa dracma perdida. E na parábola do filho perdido, o nosso Deus Pai, que recebe o filho que estava perdido e retorna. Então, nesses grupos, né, nós temos um plano de fundo de ensino que Jesus vai estar ministrando aos publicanos e pecadores que se aproximavam dele, e também um outro grupo divergente desse, que era de homens religiosos que murmuravam porque Jesus estava se associando a esses pecadores. Então, nessa questão aqui, nós vamos nos ater a essa condição do perdido, né, da parábola perdida, que está presente em todas as três parábolas. Notando aqui, então, um ponto de ligação entre elas, Jesus, quando vai falar da parábola da dracma perdida, ele não fala, o evangelista Lucas não fala assim, e Jesus, propondo uma outra parábola, propondo uma nova parábola, propôs-lhe uma outra parábola, ele não traz essa expressão. O verso 8, ele termina de contar da parábola da ovelha perdida, e aí começa, ou qual mulher? Ou seja, ele está dando sequência ao mesmo tema, né, que ele estava trabalhando na parábola anterior. Então, aqui o que nós temos é uma história de uma mulher que tinha 10 dracmas e perdeu uma. Né? Não foi uma moeda de 50 centavos, não foi 10 centavos que ela perdeu, provavelmente essas 10 moedas, elas eram moedas de prata que faziam parte de um enfeite colado na sua testa, que equivalia a uma aliança de casamento. Uma das moedas deste enfeite foi perdida por descuido. Era algo que estava assim na sua mente, né, na sua testa, cravejada ali, bem trazendo ali a sua, como trazendo a sua memória, né? A sua visão ali diante dela, e de repente ela perde essa parte importantíssima, né, desse enfeite que ela trazia, que tinha um valor muito grande. Essa dracma que ela possuía, ela valorizava cada uma delas, porque perder uma dessas, perdia-se o enfeite como todo mundo ia chegar e ia olhar e falar, está faltando uma dracma. Cadê a dracma que está aí? Tinha que ser 10, você só tem 9. Aqui a perda foi de 10%. Na parábola anterior da ovelha perdida foi de 1%. E na parábola que nós vamos estudar no nosso próximo estudo, do filho pródigo, a perda foi de 50%. Mas aqui mesmo nesses 10% de perda, né, da mesma maneira, né, a dracma
ela não se perdeu sozinha, né? Não foi como uma ovelha que com seus próprios pés, ou um filho pródigo que com seus próprios pés saiu de casa e foi morar sozinho e saiu para outro lugar e se descuidou. Não, o descuido foi do próprio dono da moeda, né? Ou da própria dona em questão aqui. A moeda, ela tinha, em via de regra, né, a imagem do rei, a imagem do imperador, né? Ela era valiosa exatamente por conta da imagem que ela trazia. E nós também somos, ou éramos, se ainda não estamos redimidos por Cristo, né, aqueles que não estão redimidos por Cristo, teriam, né, a imagem de Deus associada à sua criação. Né? Nós somos a imagem de Deus e precisamos, assim, continuar sendo. Essa imagem não pode ser deteriorada. Nós somos criados à imagem de Deus, levamos o selo divino da criação, a semelhança de Deus, e nós devemos lembrar que, para Deus, cada um de nós tem um valor incomensurável. A perda de um que seja é tão séria para Deus como a perda de todos. Né? Equivale à perda de todos. E por isso, essa preocupação. A dracma, ela tinha cunhada essa imagem do rei, do imperador, mas ela não estava com o poder da mulher, ela estava perdida. Antes do pecado, Adão e Eva, eles tinham em si a imagem de Deus, mas com o evento do pecado, todos estamos perdidos nas trevas, e nas trevas nós não podemos ver a imagem de nada, nós não conseguimos tatear nada, não observar nada. A dracma que foi perdida por descuido daquela mulher, ela, se estivesse num local escuro, ninguém conseguiria ver a imagem do imperador nela. Né? Ela seria apenas uma circunferência, um círculo, né? Alguma coisa ali, um objeto, né? Em que nas trevas não se consegue ver nada. E é bom observar que alguém pode ser empurrado para longe de Cristo pelo descuido daqueles que estão em Cristo e precisam observar aqueles que estão à sua volta. O que acontece aqui então? O texto vai narrar que essa mulher acendeu uma vela para procurar a moeda perdida, né? E ela usa a melhor iluminação que ela tinha possível, né? Para aumentar as chances de achar aquela moeda. O texto nos dá também uma forma, né, de podermos pensar que ela era uma casa de uma pessoa humilde, né? Ela fala que ela varre a casa, acende a candeia, ela não abre uma janela, porque as janelas normalmente eram de casas de pessoas de mais propriedade, né, pessoas ricas, né? Então, ela tenta buscar ali no meio daquela escuridão mesmo, varrendo com diligência, com luz, com a melhor iluminação que ela tinha na época, com os melhores recursos que ela tinha na época, né? Se ela tivesse talvez um aspirador de pó, ela usaria, se ela tivesse uma iluminação de LED, ela usaria, se ela tivesse um holofote, ela ia usar um detector de metais, ela ia usar tudo que tivesse à mão dela para que ela pudesse, então, encontrar essa dracma perdida, para aumentar as chances dela poder achar essa dracma perdida. As casas mais humildes eram assim, e a única entrada de luz era pela porta, por isso que ela abre e tenta fazer com que as chances dela possam ser aumentadas. O chão provavelmente era coberto de muita poeira, né? As ruas não eram asfaltadas, não tinham pavimentação, então tudo era muita poeira, as cidades continham muitas coisas assim. Então ela varre cuidadosamente a casa, que não era de cerâmica, que não era de piso queimado, que não era, às vezes, de um assoalho de madeira, porque tudo isso fazia com que a habitação tivesse valor ainda maior, e fazendo tudo isso para poder, então, encontrar essa preciosa moeda. E isso fala muito do ministério do Espírito Santo na igreja, iluminando a alma da pessoa perdida, né? Paulo mesmo nos escreveu aos Coríntios, no 2 Coríntios capítulo 4, verso 6, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. E é isso que nós observamos, através de Jesus Cristo, o Espírito Santo atuando na igreja, para que
que ele possa dar iluminação, dar entendimento para aqueles que buscam as verdades do Evangelho. E depois de ela fazer tudo isso, dela buscar diligentemente, até quando buscar? Até achar. Quando é que eu paro de buscar? Quando eu acho. Ela não busca, ela não desiste das buscas, ela não fala assim, tem uns 10 anos que eu perdi e eu já desisti de procurar, já tem um ano, já não procuro mais. Não, essa mulher tem uma diligência que ela busca até encontrar. O texto não fala quanto tempo ela demora para encontrar, ele fala do sucesso de encontrar, porque nós não estamos trabalhando com a perspectiva de não achar. Quem trabalha com fé já consegue vislumbrar o resultado, e é esse resultado que ela estava buscando, né? Exatamente com toda a fé, com toda a diligência, com todo o comprometimento, para que aquela moeda pudesse ser encontrada. E depois de encontrada, ela acha, e o texto no verso 9 diz, achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida, né? Tendo-a achado, a mulher então reúne as suas amigas, porque ela achou que havia se perdido, a sua busca foi bem sucedida, ela se regozijou, o valor da moeda se devia exatamente à esfinge do imperador estampado naquela moeda, e Jesus demonstrava cada vez mais o valor da dracma na estimativa, na perspectiva de Deus. E esse valor se deve à intenção de transformar a alma conforme a imagem de Cristo. Porque sem Deus, sem a imagem de Deus, nós não temos valor e vamos ficar perdidos no meio da poeira, no meio da sujeira, no meio da escuridão. Entenda isso, meu irmão. Né? O valor daquela moeda era exatamente porque ela tinha impresso nela o valor, a imagem do imperador. O seu valor, o meu valor se deve à imagem de Deus impresso em você, impresso em mim, porque sem isso nós não somos nada. Não temos valor algum. Vamos ficar no meio da sujeira, vamos ficar nas trevas perdidos eternamente. E é isso que nós queremos, que Jesus queria enfatizar naquele momento ali, a imagem de Deus, mesmo nesses que estão descriminalizados, mesmo nesses que estão pobres, mesmo nesses que são pecadores, mesmo nos que eram publicanos, ali estava um poder de restauração, de Deus colocar a sua imagem, a sua semelhança, transformar para que nós tenhamos a identidade de Cristo, sermos parecidos, nos tornarmos cristãos. É esse o propósito maior de se encontrar essa dracma perdida. Então, o próprio Deus se regozija e também o povo de Deus compartilha dessa alegria. Quando alguém que antes fazia parte do povo de Deus e se perdeu e é achado de volta e é trazido de volta ao seu lugar de destaque, né? Ao seu lugar onde todos poderiam contemplar, ao diadema, ao seu enfeite, a sua aliança com Deus, o seu propósito maior de fazer parte da família de Deus. Que você possa buscar essa dracma perdida, se é que você perdeu alguém, e se você ainda está perdido, estar no escuro, estar na sujeira, não consegue ainda ver o seu valor, lembre-se da imagem de Deus estampada na sua criação, pois ela te dá o valor necessário para que você tenha lugar de honra, de destaque, e não fique aí debaixo dessa poeira toda, dessa sujeira toda que o pecado quer derramar na vida de você, na sua vida, na vida daquelas pessoas que estão próximas a você. Que Deus te dê um bom dia, uma boa semana, em nome de Jesus.